sobre aprendendo a orar, e nós falamos domingo passado um pouco sobre do que se trata a oração, o que é orar de verdade. E se você não veio domingo passado, você tem a oportunidade de entrar no nosso site, reviverfloripa.com.br, e estar ali indo nas ministrações e ouvindo de novo e pegando o esboço e lendo. Se você tem fome de Deus, se você tem apenas um desejo de só estar, eu creio que você não vai crescer tanto, mas quando você quer aprender, quando você quer, com a sua fome, a sua sede, buscar aquilo que Deus está querendo te passar hoje, você vai crescer muito. E todo o nosso sucesso espiritual, tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida de bom, só vem se a gente aprende a orar. E nós estamos aprendendo como orar através da palavra, através dos princípios. E aquilo que precisamos fazer é ir aos pés do Senhor para aprender como orar. Porque se a gente não aprende como orar, mesmo orando, nós corremos o risco de pedir coisas que Ele não vai nos dar. Então, que a gente possa ser mais exato nas nossas orações. Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 26. Quero recordar com você qual que é o âmago da oração. Qual é o centro de toda a oração? Romanos 8, 26 e 27 está dizendo assim: da mesma forma, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Em algumas outras traduções está: não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, conhece a intenção do Espírito. Qual que é a intenção do Espírito? O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então repita comigo: a vontade de Deus é o centro de toda a oração. Então a gente viu anteriormente do que se trata a oração. Eu quero perguntar para você, do que se trata a oração? Do que se trata a oração? Nós vimos que não é repetir as mesmas coisas, nós vimos que não é falar muito. Do que se trata a oração? De aprender a abrir mão da nossa própria vontade. E isso, irmãos, o Espírito tem que nos ensinar. Porque pode ser que várias vezes vamos chegar ao lugar de oração e estaremos orando nossas próprias vontades. Então, se você não vai para o lugar de oração e não deseja aprender a orar, e não deseja que o Espírito Santo mostre para você aonde tem sua própria vontade, você nunca vai discernir aquilo que é a vontade de Deus. Então, do que se trata a oração? De aprender a abrir mão da minha própria vontade para Deus e pedir que a vontade de Deus seja feita em minha vida. Seja feita no meu casamento, seja feita na minha família, seja feita nos meus pais, seja feita nos meus filhos, seja feita no ambiente de trabalho, seja feito no ambiente estudantil, seja feito na minha célula, seja feito em todos os lugares. A vontade de Deus. E saber é diferente de conhecer. Talvez você já saiba algumas coisas, mas se você ainda não conhece, o saber não terminou o trabalho dele. Porque para a gente conhecer, nós precisamos primeiro saber. O problema é que a gente fica satisfeito com o saber. Então, por que não lemos mais a Bíblia? Porque já sabemos. Por que não lemos mais a Bíblia? Porque já lemos. Por que não buscamos a entender? Porque achamos que sabemos. Então, o saber é o primeiro passo. Depois vem o conhecer, e com o conhecer você vai entendendo, e com o entendimento você vai vivendo. O Espírito, irmãos, quer nos revelar verdades que para nós não estão sendo reveladas de maneira fácil. O Espírito quer
revelar verdades que vão além do ler, que vão além do saber. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou trazendo palavras, preste bastante atenção enquanto você abre. Eu estou trazendo palavras aqui no domingo para quem tem fome e quem tem sede. Quem não tem fome e não tem sede, talvez não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Se você não tem fome de Deus e sede de Deus, talvez algumas coisas que eu estou falando você não vai entender e nem vai buscar entender, porque você não tem fome e não tem sede de Deus. Você está satisfeito com o que você tem. Isso é um perigo, isso é um problema. Então, eu quero que você entenda que as palavras que eu estou trazendo é para quem tem fome e sede de Deus. Quem quer crescer em Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Está dizendo assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Falamos do mistério que estava oculto. Veja, irmãos, tinha um mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nós cantamos hoje, mostra-me tua glória. E eu quero dizer para você, não espere ver relâmpagos para ver a glória de Deus. Não espere ver nuvem para ver a glória de Deus. Glória de Deus não é nuvem, não é relâmpago. Glória de Deus não é fogo nem fumaça. Sabe o que é a glória de Deus? É Cristo. Quer ver a glória de Deus? Deseje ver Cristo. Cristo é a glória. Veja, não teriam sacrificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja, irmãos, não é Deus nos dando algo porque Ele nos ama. É nós que amamos a Deus, Deus tem preparado algo. Deus só dá algo para alguém quando essa pessoa está buscando por esse algo. Deus nunca vai te dar nada se você não está dando algo para Deus. E dar algo para Deus não tem nada a ver com dízimo e oferta somente. Você quer algo de Deus? Deus pergunta, o que você vai dar para mim? Porque para me ocupar algo em seu coração, algo de você tem que ser tirado dentro de você mesmo. Se a gente começar a entender essas palavras, a gente vai ver que os nossos problemas estão centrados em nós mesmos. E o diabo se aproveita disso. Qual o problema no nosso casamento? Nós mesmos. Qual o problema na nossa família? Nós mesmos. Porque queremos a bênção de Deus, oramos, intercedemos, até jejuamos, abençoa, 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 e Ele está desejoso por abençoar. Deus ama nos abençoar, é a natureza de Deus nos dar as bênçãos dEle, mas Ele pergunta, o que vai sair daí de dentro para eu poder entrar? O que vai sair daí de dentro? Quer uma casa feliz, quer um casamento feliz, quer filhos andando no caminho do Senhor, o que vai sair de você mesmo para me entrar? Deus quer nos abençoar. Então, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, você vai desejar mais do que nunca ver a glória de Deus dentro de você.
A glória de Deus dentro de você. Sabe qual é a glória de Deus dentro de você? Sabe qual pode ser a glória de Deus dentro de você? Quando você deixa de viver e Cristo começa a viver. Por isso Paulo falou, Cristo em mim é a esperança da glória. Quer ver glória? E se você veio no Tadel hoje, você viu um pouco mais. Os nossos Tadéis estão tão abençoados. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós. Veja, irmãos. Deus nos revelou o mistério que estava oculto. Deus nos revelou qual o mistério dele, Cristo, o Senhor da glória. Deus nos revelou por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de quem? Do Espírito, olha aí, ó, versículo 10. Por meio do Espírito. Nós só crescemos em Deus quando saímos do âmbito da superficialidade, da informação e do saber. E não queremos entender a Deus com a nossa mente intelectual, colocando a Deus na nossa caixa. Ah, eu aprendi do meu avô que Deus é assim. Eu aprendi do meu pai que Deus é assim. Eu aprendi da minha mãe que Deus é assim e Deus vai ser sempre assim. Não, Deus não é como seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô te ensinou. Como a cultura religiosa te ensinou. Deus é revelado por meio do Espírito. Tantas vezes nós conhecemos a Deus porque criamos uma imagem de Deus que não tem nada a ver com Deus. O Espírito sonda todas as coisas, versículo 10. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nenhum homem consegue revelar para nós coisas profundas de Deus. Nenhuma pregação vai conseguir revelar para você coisas profundas de Deus. Através da pregação dos homens, você pode ter um saber, uma informação, mas se isso você não pega e leva para o Espírito e fala, Senhor, revela-me mais, não vai entender mais. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Olha, nenhum pastor conhece o pensamento de Deus. Nenhuma autoridade religiosa conhece os pensamentos de Deus. Quem conhece os pensamentos de Deus? A não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que recebemos o Espírito de Deus, irmãos? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Responda para mim, para que recebemos o Espírito procedente de Deus? Responda para mim, para que recebemos o Espírito procedente de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja, o Espírito não quer que a gente saiba. O Espírito não quer nos informar. O Espírito quer que a gente entenda. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, veja, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E se você entende alguma coisa espiritual, porque eu estou falando, não é porque eu estou falando, mas é porque o Espírito está te revelando, através de uma palavra que eu estou trazendo. Agora eu não tenho nada. Nenhum pregador tem nada. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Porque as coisas de Deus são entendidas e discernidas espiritualmente, não é na nossa razão. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso tem que ser celebrado, irmãos. Isso tem que ser agraciado, isso tem que ser centro dos nossos alvos. Pedir que a mente de Cristo esteja funcionando em nós. Não essa mente carnal, com sabedoria humana, que pensa na nossa caixa, que acha que a nossa vontade sempre é melhor. Não, a vontade de Deus é melhor quando nós entendemos. E como conseguimos entender que a vontade de Deus é melhor? Quando a mente de Cristo está sendo ativada dentro de mim e de você. Saímos de religiosos para espirituais. Nós já temos a mente de Cristo para entender. Se você recebeu o Espírito de Deus, se você nasceu de novo, você já tem essa mente, ela precisa ser ativada. Deus quer mostrar algo para você que você não viu ainda. Qual a sua posição em relação a isso? Você vai falar, amém, pastor. Que Deus me revele então. Não será assim. Não é porque você lê muito a Bíblia que Deus vai te revelar. Você tem que ler muito a Bíblia, mas eu quero que você entenda que não é algo superficial, algo mecânico, algo da sabedoria humana. É espiritual. Se você não empenha em colocar os seus olhos fixos na eternidade, fixos naquilo que o Senhor quer mostrar, se você não ficar indignado com essa palavra e falar, eu não sei todas as coisas que Deus quer me mostrar, Senhor, me mostra. Se não existir indignação, você nunca terá nada da parte de Deus. Indignação com você mesmo. Não quero continuar na minha superficialidade espiritual. Não quero continuar nessa escravidão da religião, essa escravidão do pecado. Não quero mais. Eu quero, porque se Deus está falando que pode me dar, Ele vai me dar. Aí entra a nossa disposição. Aí o Espírito pode fazer algo por mim e por você. Pode revelar, pode mostrar, para que a gente entenda. E se a gente entende um pingo da vontade de Deus, em qualquer área que nós estamos vivendo, nós damos um salto exponencial. Que dinheiro nenhum alcança, que solução humana nenhuma alcança. Nós podemos isso porque somos espirituais, mas nós precisamos crescer espiritualmente. Por isso disse aqui, o alvo da nossa vida é quero conhecer a Cristo. Não é apenas aceitar a Cristo para a nossa salvação. Isso é o começo. Isso é o começo. Mas existe uma caminhada longa, alegre, abençoada, cheia da glória, para mim e para você. Porque Deus nos coloca no reino dele, nos mostrando verdades que o homem nunca pode nos mostrar. Então, se você vem no culto de domingo para ser abençoado, glória a Deus. Eu creio que você recebe uma palavra de Deus. Mas se essa palavra não continua na sua vida, isso vai acabar. Isso vai embora. Se você vai na cela porque quer comunhão com os irmãos e quer aprender com os irmãos, glória a Deus. Mas se você fica apenas nisso, querendo aprender dos irmãos, você nunca vai entender verdades que só o Espírito pode revelar para você. Aonde que o Espírito nos revela coisas que não entendemos? Na oração. Na oração. E eu quero dar um alerta. Abra comigo em Tiago, capítulo 4. Que o Senhor possa trazer sobre você, em nome de Jesus, a revelação e o entendimento que Ele quer te dar. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Eu quero trazer um alerta para você, entender como Deus entende nossas próprias vontades. Quando o nosso coração não está totalmente submisso a Deus, encontramos esse quadro de Tiago 4, 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões ou dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E nós vimos domingo passado o que é esse mundo, que é fazer a própria vontade. E quando fazemos a própria vontade, Deus vê trevas e Ele vê um ambiente de maldade em nós, porque não queremos a vontade dEle. E o apóstolo Tiago continua falando, quem quer ser amigo do mundo, quem quer ser amigo das suas próprias vontades e não obedecer a Deus, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha para mim, o Espírito que Deus deu para mim e para você trabalha unicamente para levar a gente a entender a vontade de Deus. Quando eu e você queremos fazer a nossa própria vontade, nos tornamos inimigos de Deus, porque não estamos dando ouvidos ao que o Espírito está nos direcionando. E será um prejuízo imenso para a nossa vida, nos tornarmos inimigos de Deus, porque nunca venceremos a Deus. E quando é que me torno adversário de Deus? Quando faço minha própria vontade. Quando peço, quando oro, para que Deus me abençoe, por motivos totalmente errados, que não tem nada a ver com a vontade dEle. Versículo 9, versículo 8. Desculpa, versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Fala, Senhor, me dá graça maior. Me dá mais graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é humildes? Humildes é que não seja a minha, mas seja a tua. Que não seja o meu, mas que seja o teu. Humildes para com Deus é de Senhor, não consigo, só o Senhor consegue através de mim. Humildemente me coloco, me leva. Portanto, versículo 7, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe o que o diabo mais quer fazer? Não é ficar cutucando a gente. O diabo, o que ele mais quer fazer é que a gente seja inimigo de Deus. Buscando independência. Nos tornando rebeldes. Insurgentes. Divergentes de Deus. E a gente fica tão alegre quando vê a série insurgente, insubmetente, incompetente e... Se você é insurgente ao reino de Deus, nunca jamais poderemos experimentar as bênçãos do reino de Deus. Por isso precisamos aprender a orar. Porque queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos como Ele quer. Que o nosso coração possa estar aprendendo humildade com Cristo. Versículo 8. Aproximem-se de Deus. Olha que lindo. E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Que não tenhamos mente dividida. Mente dividida é, uma hora eu quero Deus. Outra hora eu não quero mais. Uma hora eu me submeto a Deus. Outra hora não me submeto a Deus. Uma hora eu aceito a palavra. Outra hora eu não aceito a palavra. Uma hora eu estou vencendo o pecado. Outra hora eu estou cedendo ao pecado.
mente dividida. É disso que precisa ser purificado o nosso coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Deus não quer que a gente fique lamentando e tristes. Deus quer que a gente se arrependa e se humilhe diante do Senhor. Para quê? Ele nos exalte. Deus quer o nosso bem. Deus quer ver nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, tudo que tem a ver conosco dando certo. Não da nossa maneira, da maneira dele. Ele exaltando a nossa vida. Deus nos ama, irmãos. Mas nós precisamos aprender a nos humilharmos, a sermos humildes. Eu quero te dar um alerta, pare de ficar centralizando as suas orações em você mesmo. Orações de murmúrio, de lamento, orações que só choram diante de Deus pelos sofrimentos constantes. Pedindo a Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, mas uma oração que tem a ver conosco mesmo, não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja. Querendo que Deus mude os outros, em vez de pedir, Deus me muda. Orações de orgulhosos, orações de soberbos. Senhor, abre aquela porta. Eu vou entender que se aquela porta aberta é tua, e se é tua eu vou entrar. Desde quando você ouviu que porta aberta é sinal que Deus está te abençoando? Nem todas as portas que se abrem é Deus abrindo para você. Nem tudo que reluz é ouro. Mas tudo que reluz para nós é ouro. Inimigo de Deus. Não vai para Deus para saber se o que está reluzindo é ouro. Por isso essa bagunça no mundo. Porque o mundo é inimigo de Deus. Não sejamos inimigos de Deus. Humildade, humilhação. Que as nossas orações estejam centradas naquilo que Ele deseja. E somente. E eu quero te perguntar, qual é a certeza que você tem? E eu quero te ensinar hoje, qual a certeza que você tem que Deus ouve você e que Deus responde você? Qual a certeza que você tem que Deus te ouve e que Deus te responde? Quer saber? Abra comigo lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14 e 15. Ter a certeza de que Deus me ouve e me responde, está dizendo assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Diga em voz alta, se eu peço alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouvirá. Olha o que está dizendo no versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos aprender a orar com mais exatidão, amados. Vamos aprender qual a vontade de Deus. Porque senão as nossas orações vão ficar batendo no teto toda hora. Orações que batem no teto nos levam a cada dia para mais longe de Deus. Porque a gente pensa, não, estou orando, Deus tem que me abençoar. Não, Deus não vai abençoar se não estiver totalmente na vontade dEle. Deus não tem compromisso nenhum com a sua vontade. Deus só abençoa você se você estiver na vontade dEle. Não tem trato com Deus. Eu vou trazer aqui um dízimo bem gordo, viu, Senhor? O Senhor me abençoa. Como assim? Olha, Senhor, o que eu estou fazendo, estou levando um bolo todo dia para aquela pessoa, e nada acontece. Não, irmãos, não tem nada a ver, com nossas vontades, não tem nada a ver com o nosso jogo, não tem nada a ver com o nosso sistema, não tem nada a ver com nossas articulações, não tem nada a ver com o nosso jeito
vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, e Deus vai me abençoando. Não, pela fé, Deus vai me abençoando. Desde quando Deus vai te abençoando? Você dando um jeitinho nas coisas? Não tem jeitinho, Deus não dá jeito. Deus dá o Espírito, para que através dele entendamos as coisas que Deus já nos deu, para pedirmos elas, e sermos abençoados por elas, e crescermos nela, e darmos frutos, e frutos que permanecem. Crescemos de fato aonde precisamos crescer, igreja. Sermos igual a Cristo, um passo após o outro. Sermos igual a Cristo, um passo após o outro. E eu quero trazer para você, rapidamente, eu creio que em outras oportunidades nós podemos aprofundar um pouco mais em relação a algumas orações que os apóstolos fizeram pela igreja. Nós precisamos aprender com mais exatidão, e existem orações claras na palavra de Deus de como estarmos orando, do que estarmos pedindo. Abra comigo Efésios capítulo 1, 16 e 19, e eu quero ir rapidamente com vocês nesses textos, e queria que você estivesse tomando nota, se você pode, para que você se lembre, porque se você não se lembra, você vai esquecer, e tudo aquilo que você esquece, você não entende. Por isso nos tornamos ouvintes esquecidos, porque não anotamos, não nos empenhamos em conhecer mais. Para nós, apenas ouvir a palavra já está bom. Isso não te leva ao crescimento que Deus quer te levar. Efésios 1,16. Não deixo de dar graças por vocês, o apóstolo Paulo falando, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Esses olhos estão no nosso espírito, não estão na nossa alma. Nós olhamos com os olhos do nosso coração aquilo que é espiritual, e nossa alma entende o que estamos olhando no espiritual e obedece. Aí entra a nossa decisão. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A fim de que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Agora, sinceramente, quanto você conhece a esperança para a qual ele te chamou? Quanto você conhece isso? Se você veio no Tadeu hoje, você viu um pouquinho do que é o nosso chamado, e você vai conseguir compreender um pouquinho mais do nosso chamado. Sinceramente, queridos, o quanto você tem conhecido as riquezas da gloriosa herança que ele deu para você? Quanto? Sabe por que a igreja está fraca? Porque a igreja não conhece. A igreja quer o mamão com açúcar. A igreja quer o suquinho com o biscoito. A igreja quer a pipoca no micro-ondas. A igreja quer a pizza feita em 3 minutos. Custa caro conhecer os mistérios de Deus, a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo sempre está falando maturidade, cresça, entenda, não como meninos mais, cresçamos. Desenvolve a salvação, não recebe a graça em vão, trabalha nisso, empenhe-se nisso. Quanto você conhece o incomparável poder que Deus colocou em você? Quanto desse poder que Deus colocou em você, você conhece? De fato, você não conhece muito quando existe um endemoniado do seu lado e você chama o pastor para expulsar. E você fica com medo de demônios. De fato, você não conhece quase nada da incomparável grandeza do poder dele que ele fez habitar em você.
Quando você recebe uma notícia ruim e você fica desesperado e desesperada, e você sai ligando para todo mundo para orar, em vez de você ir para Deus e falar: Senhor, que o teu poder que habita em mim lance o medo e a fraqueza embora. Venha me fortalecer agora em nome de Jesus. Se você vai primeiro para os homens, você não conhece o incomparável poder que Deus te deu. Vocês estão entendendo, irmãos, aonde está indo nossas orações? Vocês estão entendendo aonde nós estamos gastando o nosso tempo? Vocês estão entendendo o que a igreja está orando? Talvez a igreja ora: Senhor, põe um presidente evangélico, que a Marina ganhe. Deus, em nome de Jesus. Você acha que Marina evangélica, qualquer coisa evangélica, vai dar jeito no Brasil? É isso que a igreja está orando. Os pastores estão orando para que não haja violência. Tudo bem, isso é muito bom, mas nós deveríamos orar por outras coisas. Se a igreja conhece o incomparável poder que Deus deu para ela, ela nunca vai se humilhar diante de um prefeito, de uma prefeita para pedir nada. Nós, como igreja, nós precisamos aprender a orar. Nós não sabemos orar como convém, porque nossas orações estão em torno de nós mesmos. E nós queremos ser abençoados. E nós queremos ser melhorados. Que o nosso casamento melhore. Que a minha vida melhore. Que a minha situação financeira melhore. Que o meu filho não vá para o mundo. Que isso, tudo que está em volta de mim. Agora a gente não conhece o que Deus quer que a gente conheça. Porque se conhecemos o que Deus conhece, vamos ser triunfantes em toda e qualquer situação. Vamos aprender a lidar, vamos ter sabedoria, vamos ter os nossos olhos abertos. Vamos pedir, irmãos, por isso. Conhecer a Ele. Conhecer como Ele conhece. Seria uma bênção para mim e para você. Ele te dá revelação de como Ele vê você, de como Ele vê o seu casamento, de como Ele vê a sua postura para com a sua esposa, de como Ele vê a sua postura para com o seu marido. Seria uma bênção de como Ele vê você no ambiente de trabalho, lá na escola. Seria uma bênção para mim e para você vermos as situações como Deus enxerga as situações. A gente não julgaria ninguém. Não emitiria juízo, não faria fofoca, não teria brigas, não teria partidarismos entre nós, porque nós estamos conhecendo todas as situações como Ele conhece. Saberíamos agir em todas as situações. Como educar o meu filho? Não sei, o que faço? De fato, você e eu podemos fazer pouco, mas quando Deus te mostra como Ele quer que você faça, as coisas mudam. Tudo muda quando nós oramos assim: Pai, me dê espírito de sabedoria e de revelação, para me conhecer como o Senhor conhece todas as coisas. E nos humilharmos diante dEle nessa oração, até aprendermos, até começarmos a ver como Ele está vendo. Você acha que nós como igreja cresceríamos? Você acha que nós como células cresceríamos? Você acha que nossas famílias cresceriam em qualidade? Em melhoras nos relacionamentos? Você acha que quando você conhecer como Deus conhece, algo não vai melhorar? O problema é que nós queremos melhorar. Pode ser que dure uma semana, um mês, depois já volta tudo a bagunça de novo. Porque na nossa decisão, na nossa vontade, não existe ordem, existe desordem. Vamos um pouquinho mais, Efésios capítulo 3, versículo 16 e 19. Que o Espírito Santo possa marcar você com essa palavra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Cristo é luz, Cristo é verdade.
Toda mentira vai embora onde Cristo está habitando. Toda falsidade vai embora onde Cristo está habitando. Toda fraqueza vai embora quando Cristo está habitando. Toda divisão sai quando Cristo está habitando. Que Cristo habite em nossos corações. Todo engano, toda mentira, todo sofisma, tudo aquilo que eu acho que é certo, Cristo vem falar, não é certo, o certo é isto. Por isso ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nós queremos viver bem só quando estamos ganhando dinheiro. Achamos que Deus está nos abençoando porque está dando coisas materiais, porque está curando. Deus pode dar tudo isso, mas não é o que Deus quer dar. Deus quer dar o entendimento para você entender que o máximo que Deus pode te dar, Ele já te deu. O Espírito Santo, para que Cristo habite no seu coração. Cristo habitando na sua casa, vai ter briga? Fala para mim. E por que tem? Filhos desobedientes dentro de casa, se Cristo está habitando dentro de você, vai ter briga com o filho? E por que tem? Se Cristo está habitando no seu casamento, vai ter confusão? E por que tem? Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão entendendo? Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Deus não nos dá uma religião. Deus não é evangélico. Deus é Deus de eternidade e eternidade. E nos mostrou o mistério da glória dele. Cristo Jesus, seu Filho. Ele já nos deu tudo. Irmãos, eu não estou falando que nunca mais pode ter problema. Mas eu quero que você comece a entender pelo Espírito como resolver os problemas através de Cristo, através da palavra de Cristo, através do poder que Ele te dá. Como fazer com que Cristo habite no seu coração? Crescendo na sua fé. Se você veio no Tadel retrasado, você entendeu um pouquinho mais. Nosso Tadel tem sido uma bênção. E oro para que, versículo 17, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para que, meu irmão, eu e você, para que, minha irmã, eu e você precisamos de ter trabalho para conhecer a altura, a largura, a profundidade, o comprimento? Para quê? Para que precisamos conhecer o amor de Deus? Para que eu e você possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos ser cheios de Deus. Queremos uma casa abençoada, uma igreja abençoada, uma célula abençoada, filhos abençoados, mas não tem Deus, não tem vontade de Deus, não tem medida de Deus, não tem porção de Deus. Nunca será. Para quê? Para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Esse copo está cheio, mas quando a plenitude vem, ele transborda. O que é transbordar? É vida em abundância. Eu não jogo esse copo aqui em vocês porque está frio. Porque se tivesse calor eu jogava. Ele nos deu vida, salvação e vida em abundância. Cristo vivendo em nós, transbordando aqui, transbordando ali, perfume de Cristo aqui, perfume de Cristo lá. Porque a igreja está tão inoperante e inativa como está, tão infrutuosa como está.
Porque tem pouco de Cristo na própria igreja dele. Mas ele está fazendo isso mudar. Porque ele está preparando um povo que deseja, que tem fome, que tem sede dele. Ele vai deixar a igreja dele como ele quer que a igreja fique. A igreja dele não são os remanescentes. Não é aqueles que vêm orar na vigília somente. Não é aqueles que só querem ler a Bíblia e fazer o TSD. A igreja é o povo que tem fome e que tem sede, porque conhece o seu Deus. E sabe que Deus tem tanto mais a dar. E não fica inativa e nem infrutuosa a minha vida espiritual. Não perco o meu tempo com nada nesse mundo. Filipenses 1, versículo 9. Filipenses 1, versículo 9. Vamos aprender, irmãos, a ser mais exatos nas nossas orações. E pedir para que Deus nos revele, através do Espírito Santo, coisas que Ele quer nos revelar. E que nós ainda não sabemos e nem entendemos algumas vezes. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em toda a percepção. Para quê? Para discernirem o que é melhor. Diga, o que é melhor. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Só serei se começo a pedir para que Deus aumente o meu amor em pleno conhecimento e em toda percepção. O amor de Cristo crescendo em nós, irmãos, vai fazer superabundar muitos frutos de justiça, para a glória e para o louvor de Deus. Você quer viver para a glória e para o louvor de Deus? Você tem que fazer esse tipo de oração. Filipenses 1:9, vimos. Colossenses 1:9. Passa uma página, duas da sua Bíblia. Colossenses 1:9. Está dizendo assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja, para que o apóstolo estava orando? Para que a igreja em Colosso e todas as igrejas fossem cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo, diga em tudo, possam agradá-lo. Veja mais, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Para que, irmãos, eu preciso conhecer a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual? Para que eu possa agradar a Deus em tudo. Eu vou dizer para você, se alguém diz para você que nós não podemos agradar a Deus em tudo, é mentira. Nós, em Cristo, podemos agradar a Deus em tudo. Se a vontade de Deus cresce em nós, vamos agradar a Deus em tudo. Nós vamos frutificar em toda boa obra. Nós vamos crescer no conhecimento de Deus. E nós seremos fortalecidos. Aonde existe nossa fraqueza, vai existir força de Deus. Aonde existe nosso medo, vai existir a esperança de Deus. Aonde existe divisão, aonde existe maldade, vai existir luz e vai existir unidade.
Aonde existe briga e contenda, vai existir amor e fraternidade. Tudo muda quando conhecemos a vontade de Deus e começamos a orar a vontade de Deus. Colossenses 4:12, estamos partindo para o final. Veja, um dia eu vou falar um pouco melhor sobre isso, motivos para interceder, motivos para orar, tão claro aqui. Epáfras, que é um servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês, para pedir que o diabo não toque em vocês. Ele está sempre batalhando para pedir que esse mundo não trague vocês. Epáfras está sempre trabalhando com medo de algum de vocês falarem mal um dos outros. É isso que ele está pedindo? Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei aonde que isso vai influenciar minha vida cotidiana. Vai influenciar tudo. Começa a aprender a orar para você ver. Começa a aprender a orar. Fala, Senhor, eu quero ficar firme em toda a tua vontade. Irmão, ser firme não é vir todo culto à noite. E o irmão está firme ou está mole? Ih, que ele lá acho que já foi. Por quê? Porque ele não vem no culto. Ih, por quê? Porque ele não toma ceia. Isso não tem nada a ver com firmeza. Firmeza é ser uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. Tantas pessoas na igreja de Jesus, ao redor desse mundo, estão tão fiéis a reuniões, mas estão tão cheias de trevas em suas próprias vidas, em suas próprias casas. Isso é ficar firme na vontade de Deus? Estar firme na vontade de Deus não tem nada a ver com o que é exterior, mas com o que é interior. Com o que está sendo feito dentro de você, dentro da sua vida. Firmes em toda a vontade de Deus. E para encurtar aqui, Filipenses 3:10, não precisa abrir. O apóstolo Paulo diz que conheçamos a Cristo. Eu preguei sobre isso no texto que eu falei, o alvo da nossa vida. Qual é o alvo da sua vida? Se você não ouviu essa palavra, o alvo das nossas vidas, entre no site e ouça essa palavra novamente. Eu passei essa palavra que jogamos para o YouTube em todos os líderes de setor, e eles devem ter passado para você. Escute essa palavra. Quero conhecer a Cristo. Colossenses 4:3 fala que Deus abra portas para a nossa mensagem. E nós estamos orando para que pessoas se convertam. Irmãos, não vamos pedir que Deus salve as pessoas. Sabe o que nós temos que pedir? Que o entendimento delas seja curado e seja aberto. Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre elas. Você quer ver alguém da sua família sendo salva? Nós não podemos salvar ninguém. Mas você pode orar de maneira correta, pedindo a vontade de Deus, para que os corações não estejam endurecidos à luz do evangelho, à verdade do evangelho. Ore por isso. Senhor, abra os olhos do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu amigo, da minha irmã, do meu cunhado. Abra os olhos. E tudo aquilo que o diabo tem cegado, vai curando. E abra a porta, Senhor, para que a mensagem chegue até ele. Vai orando, e você vai ver uma oportunidade se abrindo nos seus relacionamentos, e você vai liberar a palavra, e essa palavra cairá em coração que não está endurecido. E coração que não está endurecido vai dar fruto. Não fique semeando palavras em corações duros. Se Deus não amolecer esse coração, nenhuma palavra nossa, nenhum abraço nosso, nenhum amor nosso pode convencer essa pessoa. Ore para que o coração dela seja amolecido primeiro. Vai sendo amigo, vai servindo, vai amando, vai chamando. Mas se você vê que o coração está duro, não é porque você muito fala e semeia a palavra, essa palavra vai brotar. O coração está duro, não vai entrar nada. O que precisa acontecer para haver conversão?
coração mole. Não foi assim com você? Você veio para Jesus porque o seu coração amoleceu. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu sei que Ele é o meu Senhor. Eu sei que Ele me perdoa. E eu me arrependo. Eu quero Ele. Por isso você está aqui. E Jesus orou. A oração que você sabe. Na hora de maior aflição. Jesus já tinha orado tanto isso que não foi difícil para ele orar. Na hora de maior aflição, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de levar os pecados da humanidade e pagar eles na cruz. Afasta disso de mim. Afasta, se você pode. Eu sei que tu podes todas as coisas. Irmãos, Deus pode pagar os pecados da humanidade com um clique. Mas o que Jesus fez? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. E não faça as coisas no automático. Busque direção de Deus. Busque pelo Espírito entender as coisas que Deus quer dar a conhecer a você. Saia do automático e procure entender espiritualmente o que Deus quer revelar para você. Porque Deus te ama e quer te abençoar na vontade dEle. Vamos ficar de pé? Fecha seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. E aí depois o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para que o Espírito pegue essa palavra e revele para você aquilo que você precisa ver. Não porque eu dei mais uma palavra. Não seja esse tipo de servo do Senhor que vem para ouvir mais uma palavra. Não, Deus está querendo muito mais de você. Deus está querendo muito mais de mim. Deus quer muito mais de nós. Deus está querendo ver Cristo sendo formado em nossas vidas. E para isso Ele precisa da nossa obediência, da nossa humildade, da nossa humilhação diante dEle. Para dizer assim. Para dizer assim. Para dizer assim. Tenha uma postura de humilhação diante de Deus agora, onde você está. Se humilhe diante do Senhor. E se você entendeu alguma coisa dessa palavra, ore a Deus humildemente, clamando pela vontade dEle, abrindo mão da sua vontade. Faça isso agora. Faça isso agora. Você e Deus. Eu não posso responder pela sua vida, somente você. A responsabilidade dessa palavra está contigo agora.
Se humilhe diante dele. Humilhai-vos diante de Deus e ele vos exaltará. Coloque o seu coração onde ele precisa estar. Peça para que ele te ensine a orar. Peça para que ele te revele as coisas que ele já deu para você. Peça para ele abrir, para você ver tantas coisas no reino dele que você não está vendo. Peça isso a ele. Se você tem fome, tem sede de Deus, é justamente para essa hora. É justamente quando você recebe uma palavra que vai dividir as coisas, você toma postura no lugar correto e faz o que Deus deseja. Diga para Ele. Diga para Ele. Não fuja da vontade de Deus para você, ela é a melhor. Ela é a melhor. A vontade de Deus é melhor para você. É melhor para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais. A vontade de Deus é melhor para a sua célula. A vontade de Deus é a melhor para os seus vizinhos. Viva a vontade de Deus e você vai ter vida em abundância. E as pessoas vão ver vida em você e vão pedir: de onde vem essa vida? Abra mão de você mesmo, abra mão daquilo que é seu. Peça ao Espírito para te ensinar aonde tem você no meio de todas as coisas. O nosso trabalho com Deus é esse, irmãos. É descansar no poder dEle. Ó Espírito, por tantas vezes temos vivido conflitos, porque nossas vontades ainda brigam com as tuas, mas nós não queremos isso. Tantas vezes desejamos a santidade, tantas vezes desejamos a ordem, tantas vezes desejamos as bênçãos do Senhor, mas nossas vontades brigam, nossas vontades barram o processo do fluir da tua vida em nós. Nós não queremos isso. Nos arrependemos, Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Como igreja, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Tanta confusão causei, tanta confusão estou causando, porque estou querendo ajudar o Senhor, em vez de deixar tudo aos seus pés. Espírito, eu te peço com todo o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Amor de um pai que ama o filho. Amor de um pai que ama a filha. Amor de um pai que nenhum outro pai pode ter. Leva-nos como igreja a orar a tua vontade, a entender a tua vontade, a viver a tua vontade. Leva-nos a esse lugar, Espírito. Abra os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração. Para que possamos viver a tua glória, Senhor. A tua glória. O teu chamado é para a tua glória e virtude. Não é para a fraqueza. Não é para o medo. Não é para a aflição. Não é para a escravidão do pecado, não é para seguir o curso deste mundo. O Senhor nos chamou para a sua glória, participando da tua natureza divina, e vendo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, frutificando, saindo para fora.
Faz isso no meio, Senhor, de quem tem fome e de quem tem sede aqui neste lugar. Faz isso, Espírito, no meio do teu povo. Faz isso, Espírito, no meio daqueles que são teus, em nome de Jesus. E se alguém não enxerga, se alguém não entende como precisa entender, abre agora o entendimento. Gera um desejo de entender mais. Gera um desejo de se entregar mais, Senhor. Tantos casamentos, tantas famílias aqui representadas, Senhor, tantos filhos, tantos pais, tantas mães. Nós queremos aprender a ser a família que o Senhor deseja, a viver como a família como o Senhor deseja. Ó Espírito, em nome de Jesus. Você pode se chegar alguém que está do seu lado, dar um abraço nessa pessoa, e dar um grande beijo nessa pessoa, e perguntar, você entendeu a palavra? Você entendeu algo? Você entendeu algo? Você entendeu? Dê um abraço, que ninguém fica sem ser abraçado, que ninguém fique sem ser beijado. Dê um abraço e um beijo em alguém que está do seu lado. Diga, o Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai nos mostrar. Diga para essa pessoa, o Pai nos ama. E se nós queremos, o Pai vai nos levar. Não tenha medo, apenas entregue tudo ao Pai e deixe o Pai te levar para onde você deseja. Amém, amados? Amém, queridos? Esteja participando conosco das nossas células. Lá no nosso site você vai ver onde tem uma célula. Esteja com aprendizado e que Deus te dê uma excelente vida de aprendizado em como orar de verdade. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém, amado.